Boa noite. Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula 10. Nossos conteúdos hoje são orações subordinadas substantivo, orações subordinadas adverbiais, aposto vocativo, a diferença dos dois, uso de vírgula e funções do que. Re- Nós vamos revisar primeiramente o período composto por coordenação, depois ter conhecimento sobre o oposto e o uso da vírgula, revisar sobre o vocativo e o uso da vírgula, compreender período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas e as subordinadas adverbiais. Roteiro. Vamos começar por aposto, vocativo, depois vamos para subordinadas substantivas e depois para subordinadas adverbiais. E funções do quê? O que que é o aposto, gente? É uma função sintática também. Ele tem a função de explicar, especificar ou resumir outro termo da oração, um termo que já apareceu, certo? A gente fala que é um termo acessório, que liga o substantivo ao pronome, com atentivo para esclarecer ou explicar. Então, a função já falei, explicar, especificar, resumir, ou comentar outro termo da frase. Então, nós temos o explicativo, o enumerativo e especificativo. Por exemplo, no Nosli, professor de língua portuguesa, foi visitar o Ministério da Educação. Aqui eu estou explicando quem é Nosley. Enumerativo, fui ao mercado e comprei, ó, dois pontos, batata, tomate e alface. Dois pontos sempre vai introduzir, aliás, um aposto explica enumerativo. O especificativo, o professor de língua portuguesa nos dá várias dicas no YouTube. Eu estou especificando o que esse professor faz. É uma especificação. Como que eu uso o aposto e a pontuação? Geralmente é isolado por vírgulas, travessão ou parênteses, certo? Que são substituíveis entre si. Então, aqui, ó, Maria, irmã de Bernadette, vendeu seus bordados. Maria vendeu seus bordados. Como eu coloquei a informação adicional aqui, eu coloquei entre vírgulas, mas eu poderia colocar aqui um parênteses e eu poderia colocar um travessão, um duplo travessão. Isso continuaria sendo aposto. Precedido de dois pontos, ó. Gosto de tudo que serve no restaurante. Dois pontos. Peixes, carnes e sobremesa. Então, isso que está depois dos dois pontos é o que a gente chama também de aposto. O vocativo, gente, ele tem a intenção de chamar, de vocar alguém. Ele funciona como chamamento direto, ok? Ele pode aparecer no início, no meio ou no final da frase. Então, observe. Ele deve ser sempre isolado por vírgula, sempre. João, lave a minha mão. Antônio, vem, Antônio, está na hora do almoço, ó, entre vírgulas. Não coma tão depressa, menina. Então, ele sempre vai estar marcado por vírgula. É algo bem importante. Então, o vocativo não se refere, ele não é sujeito de oração, mas sim a quem a oração é dirigida. Então, o não confundo aposto com sujeito. Na frase, João, lave a minha mão, João é o vocativo, o sujeito é implícito, você. Então, você lave a minha mão, o sujeito está aqui, ó, antes do verbo. Antônio está na hora do almoço. Então, Antônio é o vocativo, é o chamamento. Novamente, você está na hora do almoço. Venha, né? Você venha. Também está em ou tô implícito. Não coma tão depressa, menina. Vocativo é menina. E o sujeito é oculto ou implícito, você. Então, vamos continuar. As orações coordenadas, gente, elas são independentes sintaticamente, tá? E elas se unem para formar um período composto. Mas elas possuem sentido completo entre si, ok? Então vamos lá. As sindéticas e as sindéticas. Então, assindético, o a significa negação, não tem preposição, elas não são ligadas por preposição. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, mas que possui sentido completo. Aqui eu tenho uma conjunção. Então, essa aqui é sindética. Então, vamos lá. A sindética, a conexão entre ela é feita pela pontuação, como vírgula, ponto e dois pontos. Tanto
Ontem Mário, vírgula e ponto e vírgula. Ontem Mário cantou, dançou e festejou. Então aqui eu tenho uma vírgula separando a primeira oração da segunda e uma vírgula separando a segunda da terceira. Então aqui não tem nenhuma conjunção. Então a regra é simples. Na ausência de um conectivo, a vírgula assume a função de delimitar a oração. Então a vírgula ela é usada para separar orações coordenadas. Então vamos lá, entre na sala, vírgula, sente-se, vírgula, e presta atenção, ó. Primeira oração, segunda oração, sente-se, terceira oração, sente-se. Então aqui, ó, três orações. Eu poderia colocar um ponto final também? Poderia, não tem problema, tanto que tenha sentido completo. Cheguei, vírgula, vi e venci, também vírgula, vírgula e vírgula. Cheguei, ponto, vírgula, ponto e venci, ponto. Ele estudou muito, vírgula, tirou boas notas, vírgula, passou no concurso. Então, aqui, novamente, eu tenho três orações, então, o período coordenado por três orações, separado entre vírgula. Então, a vírgula serve para separar as orações. Ponto e vírgula. Ele pode ser usado também para separar orações assindética, quando já tem muita vírgula dentro daquela oração. Ou também você quer fazer, dar uma pausa mais enfática, uma separação mais evidente entre as orações. Então, olha, ele trouxe pão, vírgula, queijos e frutos. Então, aqui, gente, como eu já tenho vírgula aqui, tem vírgula aqui, ele resolveu colocar um ponto e vírgula aqui. Então, assim, então, o que eu quero que fique claro para você? Se a gente souber pontuar adequadamente as orações coordenadas assindética, elas vão ficar muito mais claras e a estrutura gramatical vai ficar bem mais adequada no período. Então, isso é muito importante, a gente saber utilizar a pontuação adequada das orações coordenadas assindéticas. Orações, agora sindética, né? Orações coordenadas sindéticas. Essas conjunções, gente, elas vão aparecer as conjunções. E elas são de cinco tipos. Aditivas, elas vão expressar uma adição, né? Então, nós temos a oração principal, ó, as mulheres conquistaram muitos direitos nos últimos anos. Essa aqui que eu acabei de ler é a oração principal. Porém, ainda sofrem preconceito. Então, a partir dessa vírgula aqui, então, antes, outra coisa, antes das orações coordenadas, tem uma vírgula. Sempre vai ter uma vírgula. Então, aqui, porém, ainda sofre preconceito, é a oração coordenadas. É sindética, adversativa. As alternativas expressam alternância. Ou você começa a estudar, ou você começa a trabalhar. Uma coisa ou outra, certo? Conclusiva, expressa uma conclusão. Eu não tenho tempo para esta discussão, vírgula, também antes da conjunção ali eu coloco ponto, portanto, você não me escuta. Explicativa, então a conclusiva ela expressa uma conclusão. A explicativa, gente, expressa uma explicação, certo? A diferença dela para causal das adversativas é que na causal não vai vírgula e na explicativa vai vírgula aqui. E o pois aqui, gente, pode ser substituído por porquê. Então, precisamos refazer o orçamento, vírgula, pois o cliente acha caro. Por que o cliente acha? Isso que está dando uma explicação. Eu coloco vírgula aqui antes. Aí nós temos pois, conjunção explicativa e pois, conjunção conclusiva. Quando que é conclusiva? Então vamos lá. O exemplo um aqui, ó. Então aqui acabou minha oração. Corra, é uma oração, verbo aqui. Pois o cão está virando. Eu tenho uma vírgula. Esse pois aqui eu posso substituir por porquê. E sempre antes de uma explicativa vem uma vírgula, ok? Uma vírgula. E aí ela está encabeçando a segunda oração do período, pois o cão está vindo. Aí é a explicação. Já a conclusiva, quando a conclusiva, aí como eu falei, após eu vou poder colocar um porquê aqui. Já a conclusiva
ela não encabeça a coordenada. Então, quase não estudei, vírgula, não fui, pois aprovado. Então, aqui, ó, observe onde que está o pois. Pois está bem depois da vírgula. Eu posso colocar esse, em vez de colocar pois, colocar o logo. E se o logo couber e ficar com sentido, logo eu terei um pois com valor de conclusão. Então fica assim, ó. Não estudei, quase não estudei, logo não fui aprovado. Ficou claro para vocês? Período composto por subordinação agora. Nós vamos começar trabalhando. O que que é o período composto por subordinação? É formado por oração principal e mais e uma ou mais orações subordinadas. Só que agora eles dependem sintaticamente da principal para ter sentido completo. Então, a oração subordinada, que é a segunda oração, que não é a principal, ela desempenha a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, da apositiva, da oração principal. Esses três tipos, orações de verbo substantiva, adjetiva e adverbial. As adjetivas eu já estudei com vocês. Período composto por subordinação, agora oração principal e oração subordinada. Oração principal é a oração que não depende de nenhuma outra para ter sentido. As outras orações do período que dependem dela. Então, nós temos um período composto por subordinação, nós temos a oração principal e depois nós temos as subordinadas dentro desse período. Então, vamos lá. Não entendi o que você quis dizer. Eu não entendi. Essa aqui, gente. Essa que eu não entendi é a minha oração principal. Ó, o verbo aqui. Acabou. O que você quis dizer é a oração subordinada. Então, quem não entende algo, não entende o quê? Eu não entendi você, por exemplo. Só que em vez de ser uma palavrinha só para complementar o sentido do entendi, é uma oração inteira. Como é uma oração inteira, esse o que você quis dizer, ela está funcionando como complemento do verbo entender, logo um objeto direto do verbo entender. E essas orações subordinadas substantivas, elas exercem as funções próprias dos substantivos. Aquelas funções que o substantivo exerce, tá? Então, elas podem ter a função de sujeito, predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. E aí, por conta disso, por exemplo, elas podem ser chamadas de subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva, certo? Então vamos ver o que que é essa oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função de sujeito da oração principal. Então é provável que ela venha jantar. Então, ó, é provável que ela venha jantar. Então, assim, que ela venha jantar é provável. Então, assim, o que que é provável? Que ela venha jantar. Isto é provável. Então, por exemplo, quem exerce a função do sujeito geralmente é um substantivo dentro de uma oração normal. Então, aqui, ó, eu substituo que ela venha jantar por isto. Isto é provável. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação. Esse aqui é um adjetivo que está qualificando, né, o, o substantivo, ou seja, a frase, a oração que está com o sentido de que está com o sentido de sujeito da oração principal. A oração principal é essa aqui, ó. A oração principal geralmente não tem uma conjunção. A oração subordinada é que tem a conjunção. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês, vocês trocam isso aqui, ó. Você vai classificar. Eu não posso começar a frase com que ela venha jantar. Que ela venha jantar é provável. Então, eu começo ao contrário. E já a oração subordinada substantiva predicativa,
A outra, antes de eu continuar. E a oração subordinada substantivo começa com isso. É provável, é possível. Mente. Então vamos lá. A predicativa exerce função de predicativo do sujeito em relação à oração principal. Então, observe aqui. Meu desejo era que me dessem presente. Meu desejo. Então, aqui era é um verbo de ligação. Meu desejo que me desse um presente. Meu desejo era isso. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito começa aqui, depois do que? Do era. Meu desejo era isso, era algo. Aqui, oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, ela vai ter a função de complemento nominal. Então, exerce a função de complemento nominal. Exemplo, temos necessidade de que nos apoie. Então, a palavra, o nome que é necessidade, um substantivo abstrato. Ele precisa de um complemento, só que esse complemento, em vez de vir uma palavrinha só, ele vem uma oração inteira. Então, aqui é a primeira oração, temos necessidade, de que nos apoie é a segunda oração, é a oração subordinada. Então, esse de que nos apoie está complementando o sentido de necessidade. Por isso que eu chamo isso aqui, como isso que não é uma palavra só, é toda uma oração, eu chamo oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque ela está complementando o sentido de nome, que é o nome necessidade. Agora ainda, nós temos agora oração subordinada substantiva, objetiva e direta. Então, ela exerce a função de objeto direto. Nós desejamos que sua vida seja boa. Quem deseja, nós desejamos é a primeira oração. Nós desejamos aqui a primeira oração. Que sua vida seja boa, que sua vida seja boa. Quem deseja, deseja algo. Esse que sua vida seja boa, gente, ele é complemento do verbo desejar. Se ele é um complemento do verbo desejar, ele vai ter a função de objeto direto. Só que o objeto direto, como a gente viu até agora, era formado por uma palavra, por exemplo, ou duas palavras. Agora não. Agora a função de, agora ele está uma oração inteira. Então, é o nome da oração, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Agora, oração subordinada, substantivo, objetiva e indireta. Exerce a função de objeto indireto. Então, o verbo que vai ter um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Recordo-me de que tu te recorda tá, algo de algo. Então, recordo. Eu me recordo de. Então, aqui, recordo de algo. Eu recordo de você, por exemplo. Só que não está de você. De que tu me amavas. Então, até que recordo-me é a primeira oração. De que tu me amavas é a segunda oração. Esse aqui, em vez de estar em forma de uma palavra, está em forma de uma formação inteira, de uma oração inteira. Então, ele tem a função de objeto direto, só que eu não chamo de objeto direto, eu chamo de oração, subordinado, substantivo, objetivo e direto. Agora, oração subordinada substantiva apositiva. Positiva vem de aposto, exerce função de aposto. Exemplo, desejo tem uma coisa. Algo que também ajuda você a identificar a substantiva apositiva é o uso do esposo. Então, desejo tem uma coisa, dois pontos, que tenha muita saúde. Então, a primeira oração é desejo ter uma coisa, a segunda, que tenhas muita saúde. Agora, as adverbiais, gente. Adverbiais, lembra que tem aquela circunstância lá de advérbio. Então, elas são fáceis de serem identificadas. Então, elas são causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial causal. Exprime uma causa. Já que está chovendo, ficaremos em casa. Então, ficaremos em casa já que está chovendo. Motivo pelo qual nós vamos ficar em casa. Então, aqui tem a oração principal, ficaremos chovendo. E na subordinada está a causa de eu ficar em casa. A oração subordinada adverbial comparativa. Então, estabelece uma comparação entre a oração principal e a subordinada. Maria era mais estudiosa que a irmã. Maria era mais estudiosa, Maria era mais estudiosa que a irmã.
Então, aqui, gente, novamente, isso aqui é uma comparativa. Agora, oração subordinada concessiva. Concessiva, gente, indica uma concessão, uma contradição mais acentuada. Alguns se retiraram, apesar de não terem terminado a exposição. Então, primeira oração, alguns se retiraram da reunião. Segunda oração, tem uma vírgula. Por que que? Apesar de não teres terminado a exposição. Então, olha aqui, ó. Terem terminado é a segunda oração. Então, eu chamo isso aqui de oração subordinada e verbial concessiva. Oração subordinada e verbal condicional. Exprime a condição. Condição. Você fará uma boa prova, você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, é a condição. Desde que se esforce. Então, aqui tem uma, ó, você fará uma boa prova, oração principal, desde que se esforce, é a oração condicional. Oração subordinada, adverbial condicional, exprime a condição. Oração subordinada e verbial conformativa, conformativa, exprime a concordância, conformidade. Realizamos nosso projeto, é a primeira oração, oração principal, conforme as especificações da biblioteca. Então, aqui, ó, é a oração subordinada. Geralmente, as orações subordinadas vão começar já na conjunção subordinada. Oração subordinada e verbial consecutiva. Exprime a consequência referente à oração principal. Gritei tanto, oração principal, que fiquei rouco. É a consequência de eu ter gritado tanto. Então, observe que todas as circunstâncias são circunstâncias que vão acontecer em relação à oração principal. A oração principal, ela não tem conjunção. Oração, agora, subordinada, adverbial final. Exprime uma finalidade. Todos trabalham para que possam vencer. Todos trabalham a fim de que possam vencer. Então, oração principal, todos trabalham para que possam vencer, é a oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial temporal, indica a discordância de tempo em relação à oração principal. Fico feliz. Oração principal, sempre que vou a minha mãe. Então, sempre que vou visitar minha mãe, é a subordinada. Oração adverbial temporal. Oração subordinada adverbial proporcional. Exprime proporção entre as orações, principal e subordinada. Então, à medida que o tempo passa, principal, a chuva aumenta. Então, a chuva aumenta, gente, é a principal. À medida que o tempo passa, é a subordinada adverbial proporcional. Então, o que eu quero aqui, ela foi antes, ela foi para frente. Então, se ela viesse depois, a chuva aumenta à medida que o tempo passa, a vírgula era facultativa. Como ela ficou, ela antecipou a oração principal, essa vírgula aqui é obrigatória. Mesma coisa, se eu colocar sempre que vou visitar minha mãe, vírgula, fico feliz. Para que possa vencer, vírgula, todos trabalham. Então, sempre que eu colocar a oração subordinada na frente da oração principal, a vírgula se torna obrigatória. Então, vamos lá. Uso de vírgula, ações subordinadas adverbiais, é subordinadas, tá? Então, assim, o uso da vírgula recomenda-se, tá? Principalmente quando a gente coloca a oração subordinada na frente dela. Como desejar passar no vestibular, vírgula, matriculou-se em cursinho especializado. Então, a oração subordinada adverbial está na frente, a oração principal está depois, a vírgula é obrigatória. Agora, se a oração subordinada está depois da principal, o uso dessa vírgula é dispensado, ok, gente? Então, observe, preparamos-nos com bastante antecedência para não perdermos o espetáculo. Então, aqui, ó, aqui, essa primeira oração é principal e a subordinada está aqui, final, né? Então, essa vírgula aqui, ela é dispensada. Agora, se ela vier, agora, se eu fizer assim, para não perdermos o espetáculo, vírgula, preparamos-nos com bastante antecedência. A palavra que, as funções do que, gente?
O que tem várias funções dentro da, assim como o SE tem várias funções, o que também tem. Então, ele tem função de pronome relativo, como a gente já viu, pronome interrogativo, pronome definido, exclamativo. Ele tem a função de conjunção integrante, coordenativa e advérbio. Pronome. A gente já estudou que o substitui um termo anterior, podendo ser trocado pelo qual e a qual. Exemplo, o livro que eu li. Eu li o livro. Então, esse aqui está se referindo ao livro. Então, o livro qual eu li. Então, aquele é pronome relativo. Quando que ele é interrogativo? Quando eu uso para fazer perguntas diretas. Que horas são? Aí ele se torna interrogativo. E quando que ele é indefinido? Ele é indefinido, gente, quando a frase é exclamativa. Então, que coisa horrível. Então, aqui ele está com a ideia de indefinição. Ou quando ele é exclamativo, quando eu quero expressar uma emoção. Que beleza, por exemplo. É... Integrante. Quando que ele é integrante? Quando introduz a oração subordinada e substantiva. Eu espero algo. Eu espero, quem espera, espera algo. Então, aqui é o sujeito, está oculto. O que eu espero? Que você melhore. Então, esse que aqui, ele está sendo exigido pelo verbo que e está introduzindo uma oração subordinada, substantivo, objetivo e direta. Por quê? Porque ele está tendo a função de objeto direto. Então, aqui nesse caso é um integrante, esse que aqui é integrante. E quando que ela é coordenativa? Quando que o que é coordenativa? Quando ele está conectando orações com a mesma função. Então, expressa a relação de causa, por exemplo, de comparação ou finalidade. Fiz tudo com pressa, que já estava atrasado, pois eu já estava atrasado. Então, esse que ele pode ser substituído pelo pois, tá? Então, aqui ele está como causa, ok? Fiz tudo com pressa. Aqui, indica intensidade. Quão ou como. Que lindo. Quão lindo. Se eu puder, em vez de colocar o que aqui, eu coloco o quão, o como, né? Quão lindo. Aí, nesse caso, ele está como advérbio. Então, agora vamos para as questões, gente, desse bloco especial. Agora, eu trouxe aqui um texto. Esse texto aqui é base para as questões que seguem. Então, o que que eu quero que vocês prestem atenção agora, leia esse texto com muita calma, e enquanto isso, eu vou resolvendo as questões. Então, essa questão aqui, ela está pedindo que o termo, por exemplo, termo em destaque, cidade pujante da região metropolitana. O que que esse termo que está em destaque, ele é? Adjunto de será que ele é adjunto adverbial? Por qualificar o substantivo contagem? Ele está qualificando? É vocativo, pois está chamando? É um aposto explicativo. Então, a explicativa ele está explicando alguma coisa. É a oração subordinada, adjetivo reduzido de gerúndio? É um predicativo de sujeito? Então, gente, o quê? É um aposto explicativo, pois se está explicando algo sobre a prefeitura de Contagem. É, então, essa parte ali, ela está isolada por vírgula, como a gente viu. É, e a função principal desse termo é explicar, detalhar ou identificar o substantivo Contagem. E outra coisa, sem ser, colocou uma informação adicional, você está entre vírgulas. Mas esse termo aí não é obrigatório na frase. Agora vamos para a oração substantiva, subjetivo e vocativo. Ó. Todos os servidores, vocês voltam aqui, ó. Que todo servidor receba o treinamento contínuo, o documento estabelece. Vocês acham que essa questão, ela é. Ó, vamos lá. E excelentíssimo Senhor. O que que ele é, será, gente?
Esta oração superior, o documento estabelece, o verbo estabelecer é VTD, o que o documento estabelece? Que todo servidor receba o treinamento contínuo. O documento estabelece, ok? E então, como isso aqui está complementando o sentido de estabelecer, então que tipo de verbo que é? Verbo transitivo direto, que todo servidor receba o treinamento, está exercendo a função do objeto direto. E excelentíssimo senhor, ó, o prefeito pediu. Quem que é o prefeito? Excelentíssimo senhor. Eu estou explicando algo sobre o prefeito. Então vamos para três. Oração adverbial concessiva. A concessiva, gente, é uma contradição, uma ideia contrária à ideia esperada. Então, eu espero algo, mas acontece outra coisa inesperadamente. Então, nós temos agora, ele está perguntando que qual que é a oração? Então, aqui eu tenho caso, conformativa, comparativa e finalidade. E embora, o que que é o embora? Então, embora, gente, é a concessiva. O que que é concessiva? Exprime o fato que, apesar de ser contrário, não foi suficiente para impedir a realização da ação da oração principal. Ideia de quebra de expectativa ou contraste. É o contraste. Ela é introduzida pelas conjunções embora, ainda que, mesmo que, apesar de que e se bem que. É oração substantivo objetiva indireta, né? O que que é isso? Oração subordinada, substantivo, objetiva indireta. Aqui nós vamos identificar. Então, observe que se é substantiva, ó, nós temos que dizer o que, tá aqui o se, o que. Então, vamos lá. Qual que vocês acham que é? Então, aqui, gente, os convenceram de algo. Aqui tem a preposição, verbo, em vez de uma palavra só para complementar o sentido do verbo que está na oração. Os gestores se convenceram. Oração principal. Se convenceram do quê? De que a mudança era inevitável. Então, a partir daqui, gente, isso aqui tudo está complementando o sentido de um verbo da oração principal. Como esse é verbo transitivo e indireto, o complemento dele vai ser indireto. Só que o complemento dele não veio por uma palavra, veio através de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. A questão 5, oração subordinada e verbial causal. Identifica a causal. Qual é? Então, observa, vocês vão analisar para ver a circunstância desse advérbio. Se é de causa, de finalidade, condição, e assim por diante. Aqui também tem uma, e assim por diante. Então, vamos lá. Então, ó, é a letra C. O sistema travou porque houve uma sobrecarga de exceto. O motivo. Então, outra coisa que eu quero só lembrar vocês. Lembre-se que antes da conjunção causal não tem a vírgula, só antes do porquê explicativo. Ah, então, outras conjunções causais. Porque, já que, visto que, como, no início de frase. Agora, texto e apoio para as questões 6 e 7. Então, agora vocês vão ler esse texto para responder as outras duas questões. 6. Oração subordinada substantiva apositiva. Então, se é positiva, tem a função de aposto. Todos concordam, dois pontos, que a fiscalização deve ser intensificada. A oração destacada aqui, a fiscalização deve ser intensificada, classifica-se como oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva é quando é sujeito da oração, do que está na oração principal. Oração sobre substantivo objetiva direta. Então, gente, a oração subordinada substantiva apositiva, exerce a função de aposto do termo anterior. Então, ó, concordo, todos concordam. O que que eu concordo? Então, aqui tem a introdução de dois pontos. Então, a positiva geralmente vem depois de dois pontos. Aí eu estava falando objetiva, aí depois nós temos a C, a D.
A D, gente, é uma predicativa. Ó, oração predicativa não é, porque para ser predicativa tem que ter o verbo de ligação, e a conformativa tem que ter as palavras de conformidade. A oração aparece após o sinal de dois pontos e serve para explicar ou especificar o termo anterior da oração principal. Todos concordam. Então, quando essa oração substantiva tem a função de aposto, ela é introduzida por dois pontos e ela é classificada como oração subordinada substantiva positiva. Agora aqui eles têm um aposto e vocativo. Então, essa aqui está lá em cima. Esta medida, um avanço necessário, garante. Essa medida garante. Aqui eu tenho uma explicação. Cidadãos de Contagem, vírgula. Então, está tendo chamamento. Ajude-nos a monitorar. O que que vocês acham que essa questão é? Aposto explicativo e vocativo, tá? Então, e esse aposto explicativo, tá? Esse é um avanço necessário, está isolado por vírgula e serve para explicar aquela medida, aposto explicativo. Agora, cidadãos de Contagem, ele está fazendo chamamento e também está isolado por vírgula. Agora, aqui nesta oração, nós vamos ter que procurar uma aqui que seja oração subordinada e verbial final. Ó, final, ela vai expressar uma finalidade. Então, ele viajou a fim que os documentos fossem assinados. Então, aqui, gente, ó, aqui é a finalidade. E também tem a conjunção a fim de que. Então, observe, ó. Ela foi introduzida pela conjunção a fim de que, podia ser para que, podia ser que, ela é a finalidade. À medida que o tempo passava, aqui eu tenho uma proporcional. Visto que o resultado não foi satisfatório, eu tenho uma causal. Tal era a pressa que ninguém notou erro. Consecutivo exprime uma consequência, mesmo que ele se esforce, eu tenho uma concessiva, que é algo inesperado que aconteça. A 9, agora eu quero a questão do vocativo. Em qual das frases o termo em negrita é classificado como vocativo? O fiscal, professor de área, revisou o material. Prefeito, a população espera por novas melhorias. Prefeito, a meta do setor é clara, dois pontos, aumento da produtividade. Este é o plano que foi aprovado ontem. O livro, seu companheiro de estudo, estava na mochila. Então, só tem um aqui que é vocativo, que é B, prefeito, né? Eu estou fazendo o chamamento. Aqui, gente, é aposto explicativo, aqui é aposto também. Aqui, este é o plano, também é aposto, o livro também. Então, vamos lá. Vocativo. Então, assim, o vocativo ele é isolado por vírgula e serve para chamar, invocar ou interpelar o interlocutor. A 10 agora é subordinada substantiva. O maior problema, ó, aí vocês vão ler novamente e vão marcar a opção que justifica corretamente esta classificação. A oração. Ó, o maior problema da equipe era que, ó, aqui tem um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, você já desconfie, tá? Que a comunicação falhava constantemente. Então, aqui nós temos o verbo de ligação, o maior problema. Aqui eu tenho o sujeito bem delimitado, era o verbo de ligação, e a partir daqui era subordinado. Aqui, isso aqui está funcionando como predicativo do sujeito. Então, logo tem uma substantiva predicativa. Então, aqui, gente. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Como aqui nós tivemos aqui, então, verbo de ligação. Então, não pode ser, porque não é, a oração não funciona como objeto direto. Ela não funciona, porque o sujeito dessa oração aqui já é a maior parte do problema da equipe. Então, já tem o sujeito. A oração completa o nome da oração principal, também não. Não está completando o nome de nada. E a oração esclarece um termo anterior introduzido por dois pontos. Também não tem dois pontos aqui. Então, só pode ser a letra D. Então, gente, aqui, o que que a gente aprendeu nesta aula? Nós aprendemos que as orações subordinadas substantivas,
ela desempenha a função de um substantivo dentro de um período composto, ou seja, a- é, aquele lugar que um substantivo exerceria, essas orações elas exercem, ok? Elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, que é o que, como eu já falei, e o que, o se e o que nós já vimos, e pode exercer funções, elas podem exercer as orações de sujeito, funções de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo de sujeito e aposto. Essas funções, gente, é uma função sintática. Só que o que que acontece? Em vez de ser uma palavra só, como sujeito, às vezes é uma palavra, o sujeito simples ou composto, ela vai ser uma oração inteira que vai estar fazendo o papel de sujeito. Uma oração inteira que vai estar fazendo o papel de objeto direto. Uma oração inteira que vai estar fazendo o papel de objeto indireto. Uma oração inteira que vai estar fazendo a função de complemento nominal. Uma oração inteira que vai estar exercendo a função de predicativo de sujeito e também de aposto. Já as subordinadas adverbiais, elas funcionam como advérbio. E elas também vão expressar, assim como os advérbios, circunstância de tempo, de modo, de causa, de finalidade, em relação à oração principal. Então, nós temos a oração principal e depois nós temos a subordinada. As subordinadas sempre vão estar sendo introduzidas por conjunções nas orações subordinadas adverbiais e das integrantes pelo que, pelo se e às vezes pelo como. O aposto. O que que o aposto faz? Ele explica, enumera um termo anterior na oração. E a gente chama de acessório por quê? Que ele pode ser retirado e não prejudica o sentido principal daquela oração. O vocativo, gente, tem a função de chamar alguém. É um termo independente que não pertence nem ao sujeito nem ao predicado da oração, certo? Ele serve para chamar. Então, a diferença entre o aposto e o vocativo é que o aposto está ligado a um termo da oração. Já o vocativo é o chamamento independente, é algo independente. Nós também entendemos que a palavra que pode ter diversas funções gramaticais. A gente já viu que é um pronome relativo, quando ele retoma algo uma palavra que já apareceu na oração anterior, ele pode substituir. É uma conjunção integrante quando ela é exigida pelo verbo. Pode ser um advérbio, uma interjeição, ou seja, quando está expressando alguma emoção. Um pronome interrogativo, quando está fazendo uma pergunta. Pode ser um substantivo. Eu quero saber o que diz quando eu coloco um artigo na frente se torna um substantivo. Então, é tudo, você vai ter que, quando aparecer um que, para vocês analisarem, você tem que pensar sempre no sentido que ele foi utilizado naquele contexto. E as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente, não exercem nenhuma função sintática uma da outra, e elas se unem para formar um período composto, mas elas possuem sentido completo. Elas são classificadas em assindéticas, que não são ligadas por conjunções. Assindéticas, elas são separadas por vírgula. E sindéticas, que são ligadas pelas conjunções. E sempre antes de uma conjunção sindética, antes da conjunção na oração sindética, vai ter uma vírgula. E é isso, gente. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado muito essas aulas, essas 10 aulas que eu tive a honra de dar para vocês, de lecionar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, porque eu preparei essas aulas com muito carinho mesmo, e estou aqui com meu coração eh, na torcida para que vocês consigam que vocês sejam aprovados no concurso aí de contagem. É isso, então, um abraço e boa sorte. E boa noite, bom final de semana e muitos estudos. Ó, estudem que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso.